Olá pessoal, seja bem-vindo a essa nova aula. Eu sou o professor Maia. Nós vamos falar sobre parte da biologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, que é com relação à citologia. Lembrando vocês que dentro da citologia, o que nós sempre trabalhamos é com relação às células. O que nós comemos é célula de origem animal, vegetal, de bactérias, de fungos, etc. Então nós vamos verificar com relação à citologia. Observe bem que é a área de biologia que nos diz a respeito, né, a citologia, a estrutura e o seu funcionamento. A palavra aqui quer dizer célula, a palavra logos que vem de estudo, então estudo da célula. A célula, lembrando todos vocês, que é a unidade básica estrutural e funcional dos seres vivos. A unidade básica. Unidade morfofuncional, quer dizer, tem forma, tem função da unidade de todos os seres vivos. Nós somos constituídos de células, elas fazem todo o serviço para nós. Então observe bem que a descoberta da célula foi lá para trás, e aí dois cientistas alemães, Matthias Leidan e Schwann, ambos biólogos, sendo um zoologista e o outro botânico, né? Enquanto o botânico falava, todos os vegetais são constituídos de célula. O zoólogo falava, todos os animais são constituídos de célula. Chegaram a ser uma determinada teoria que todos os seres vivos são constituídos de célula. Então inicia-se essa determinada teoria celular. Com relação aos vírus, né? Porque os vírus não são considerados seres vivos, ou na célula ele não é. Porque todos os vírus são organismos acelulares, não são constituídos de células. Né? Não possuem metabolismo próprios. Isto é, para ser considerado um determinado ser vivo, ele precisa ter metabolismo. Ele não tem metabolismo próprio, isto é, ele não respira, ele não se alimenta, ele não faz reação química nenhuma. Mas quem é que vai fazer para ele? Toda a célula, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Na realidade, quem faz todas as funções são as células que fazem todas essas determinadas funções. E lembrando vocês que cada vírus, ele é parasito para um determinado tecido, para um determinado tipo de célula. Os vírus, de um modo geral, nós temos vírus que é específico para determinados vegetais, para determinado tipo de animais, para determinado tipo de bactéria e assim sucessivamente. Vamos pegar no nosso caso. Nós temos, por exemplo, o vírus da hepatite. Ela ataca quem? Apenas as células chamadas hepatócito, que seria no fígado. Vamos pegar a conjuntivite. Ela é exclusiva, que mesmo a nossa conjuntiva. Vamos pegar o vírus HIV, somente uma célula que ela vai parasitar. Isto é, esta célula que ele parasita, essa é esta célula que vai desenvolver esse determinado ciclo nele. Né? Observe bem que, né, no caso, por exemplo, quando você pega uma determinada virose, vamos pegar uma dengue, por exemplo, qual é o medicamento que você toma? Né? Esse medicamento é para o vírus ou é para você? Esse medicamento é para você, isto é, ela vai simplesmente tirar as suas nevralgias, dores musculares, aquela dor de cabeça, não é? Mas não faz nada com o vírus. Por que não faz nada para o vírus? Porque o vírus não tem metabolismo, então não existe medicamento para ele. Vamos pegar alguns tipos de vírus, como é o caso do vírus HIV. Não existe medicamento para o vírus em si. Existem determinados medicamentos que vão, mesmo lá na célula, evitar que haja uma transcrição, uma síntese de proteína. Então vai tentar bloquear na célula que é o linfócito, né? Que é a célula que o vírus HIV vai parasitar. Então ele vai tentar bloquear, né, uma transcrição, uma tradução, que seria uma síntese de proteína ou coisa parecida, tudo bem? Observe que com relação aos vírus têm as mais formas
mais variadas possíveis. Geralmente elas são formas quase que geométricas, você observa bem esse tipo aí. Lembrando vocês que o material genético, né? Ou seja, a estrutura desses seres vivos, o material genético, ele pode ser DNA ou RNA. Somente um material genético vai estar. Tem uma exceção, que é o citomegalovírus, que pode ter os dois ácidos nucleicos. Nós temos então o vírus, nem todo vírus tem esse determinado envelope que vai estar aqui. Esse determinado envelope, que é o vírus que possui esse determinado envelope, a gente vai chamá-lo de envelopado. O vírus que não tem, ele já tem esse determinado capsídeo daqui para frente, né? Então, no grupo dos vírus não envelopado, o capsídeo, não, esse capsídeo que vai estar aqui, ele não encontra o que mesmo envelope, isto é, uma determinada estrutura que vai proteger, né? Cada vírus, então, tem a sua própria morfologia, o material genético único pode ser DNA ou RNA, né? Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e podem ser envelopados ou não envelopados, tudo bem? Então, vamos lá, então. Agora, nós vamos falar com relação aos reinos estudados dentro da biologia. A biologia, antigamente, ou seja, nós separamos em células procariontes e células eucariontes. Mas quem que são os procariontes, né? As células procariotas ou procariontes são os seres procariontes. São sempre unicelulares. Põe na sua cabeça, sempre unicelulares. Quem que é o reino aí estudado? Nós temos 6 reinos estudados dentro da biologia. Nós temos o reino da bactéria, as arqueobactérias, o reino protistas, fungi, animal e plantae. Muito bem, quando se fala em procariontes, você tem que pensar em bactérias e arqueobactérias. Então, eles são sempre o que mesmo? Seres unicelulares, sempre, tá? Agora vamos lá para a célula eucarionte. Célula eucarionte significa a presença da membrana nuclear e estruturas membranosas no citoplasma. Então, os seres eucariontes podem ser o quê? Pode ser unicelulares ou pode ser pluricelulares. Geralmente, os unicelulares, né, os únicos celulares, são os protistas, é o caso de protozoários e algas unicelulares. Os pluricelulares, já temos, então, os fungi, né, os fungos, nós temos animais e vegetais. Lembrando vocês que o fungos também pode ser unicelular, tá? Observe lá, então, o que quer dizer seres unicelulares? Seres formados por uma única célula. Então, bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, alguns fungos, todos os protozoários são unicelulares, né? Seres pluricelulares. Pluricelulares quer dizer maior quantidade de células, ou multicelular. São formados por uma grande quantidade de células aí. Né? Então, nós temos, então, todos os seres, geralmente, o que nós falaríamos nos animais, nos vegetais, todos eles são pluricelulares. Vamos lá, então. Então, nós temos 2 tipos de células que nós classificamos anteriormente, os seres célula procarionte e a célula eucarionte. Quando você olha uma determinada célula, a primeira coisa que você vai verificar é se o material genético dela está envolta por uma determinada membrana chamada de carioteca. Na ausência da carioteca, naturalmente, nós teríamos a palavra procarionte. A palavra cário quer dizer núcleo, a palavra onde serviu, pró quer dizer antes. Antes do núcleo desenvolvido, antes da presença do núcleo verdadeiro. A palavra eu quer dizer verdadeiro, a palavra cário quer dizer núcleo. Então, o núcleo verdadeiro, onde ser vivo. Então, é o ser vivo que tem um núcleo verdadeiro. Isto é, ela tem a presença da membrana nuclear, chamada de carioteca. Quem é que vai ser, então, os seres procariotes? Então, o reino das eubactérias e arqueobactérias. O que é que nós teremos dela lá? Toda célula tem 4 elementos constantes. Vai possuir quem mesmo? A membrana plasmática. Aqui também nós temos a membrana plasmática, todo ser vai ter. Essa parte aqui que é chamada de hialoplasma, né? Também conhecido por citoplasma, né? E aí nós temos com relação que mesmo ao material genético que vai estar aqui, né? No caso dos procariontes é chamado nucleóide, que é apenas um DNA circular.
Esse material gênico aqui dos eucariontes, além do DNA, nós temos proteínas ligadas a ele, principalmente as proteínas mais simples, chamadas de histonas. E aí nós temos com relação aos ribossomos. Toda célula tem que ter ribossomos. Então são 4 elementos que toda célula tem que ter: membrana plasmática, hialoplasma, o citossol, ribossomos e um material gênico que é a molécula do DNA. Os seres procariontes, né, ele tem ausência de membrana nuclear e outra estrutura membranosa no citoplasma. E aqui na célula eucarionte, além da membrana nuclear, existem estruturas membranosas no citoplasma. Então nós temos aqui as células aqui. Toda célula então deve ter membrana plasmática, hialoplasma, né, o citossol, ribossomos e esse material genético. Muito bem, existe uma diferença das células procarionte e eucarionte, né? Com relação à cápsula, né? Cápsula apenas os procariontes, as bactérias é que possuem. Parede celular pode estar presente nas bactérias, parede celular vai estar presente, né? E também nas plantas, só que lembrando que a composição química são diferentes. Nos fungos também tem a parede dela, só que lembrando você, né? No caso, por exemplo, da parede celular das bactérias, é proteoglicanos. No caso dos fungos, a parede celular é de quitina, é um carboidrato. A parede celular dos vegetais, das plantas, é a celulose, que é também um polissacarídeo. Os animais estariam o que mesmo? Ausente, né? Com relação ao que mesmo? Essa parede celular. Com relação à membrana celular, vai estar presente em todos, né? O citoplasma está presente em todos, o núcleo, né? Núcleo organizado, as células procariontes não tem, os vegetais e animais já possuem, né? Com relação ao material gênico ou genético, a palavra nucleóide é apenas nas células procariontes. As demais não é chamado nucleóide, é chamado de núcleo verdadeiro, né? Com relação a mitocôndrias, está presente apenas nos eucariontes. Com relação ao ribossomo, está presente em todos. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, cloroplasto, vacúolo, lisossomos e centríolos, né, não estão presentes nas bactérias. Né? Com relação ao retículo, as estruturas membranosas, como é o caso do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, cloroplasto, né? Vacúolos e lisossomos, todos eles estão presentes em células animais e vegetais. Com relação ao centríolo, apenas células dos animais é que possuem e vegetais inferiores, que são as briófitas e pteridófitas. Vegetais superiores, como é o caso gimnospermas e angiosperma, vai estar ausente. Observe agora que nós vamos iniciar falando sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, hoje a nossa aula é exclusivamente sobre a membrana plasmática. Ela é uma das coisas mais importantes que nós temos da célula e é exatamente ali que vai poder o que mesmo? Entrar determinadas substâncias ou sair determinadas substâncias, determinados medicamentos, como é que ele vai entrar, como é que não vai entrar. Então, essa entrada ou saída de substância, como que a célula se comunica, é muito importante. Vejamos só lá. Essa determinada estrutura que nós temos ao redor da célula, então eu tenho a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. As células, então, ela vai receber determinado tipo de informação. Mas quem é que recebe esse tipo de informação? É a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela pode receber informações através de hormônios, através que mesmo da despolarização da membrana, através o sistema nervoso. Então, existem várias maneiras aí delas se comunicarem. Uma célula se comunica com a outra. Ela pode importar substância, né? Pode puxar substância, quanto ela pode liberar substância. E também ela tem uma capacidade de expansão e também movimentação, depende da célula, né? Então, nós temos múltiplas funções dela aí. Então, nós vamos pegar essa membrana plasmática, nós vamos verificar, essa daqui é a estrutura da membrana plasmática, ela está envolta de toda a célula.
Então ela é composta o que mesmo, né? De lipídios e proteínas, então é fosfolipoproteínas, então tem proteínas, ela vai possuir glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios e lipídios ali. Vejamos só lá, né? Então nós temos essa determinada estrutura. Quem propôs esse determinado modelo foram dois cientistas, Singer e Nicolson, chamado mosaico fluido. Então, esse daqui é o modelito da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é constituída de fosfolipídios, nós temos a presença de proteínas, nós temos a presença, então, de proteínas, né, através chamada proteínas integrais. Quem que são as integrais? Aquelas proteínas que atravessam a membrana de um lado ou do outro. E nós temos as proteínas periféricas, quando ela somente vai ficar de um lado. Que nem essa daqui, ela é periférica. Só está daquele lado, você não vê do lado de cá. Então ela é chamada integral quando ela vai de um lado para o outro. Agora você vai observar esses pontinhos aqui. Essas determinadas substâncias nada mais é do que carboidratos, né? São glico mais essa parte que é proteína. Essa daqui é proteína. Então você tem a glicoproteína. Na realidade, esse daqui é o glicocálix, né? Glicocálix. Observe, por exemplo, quando ela está ligada à proteína, você vai chamá-la de glicoproteínas. São pequenos sacarídeos ali. Observe também uma estrutura. Você tem uma glicoproteína ali, você tem uma glicoproteína ligada aqui, glicoproteína, glicoproteína. Agora você percebe exatamente que essa daqui não está ligada à proteína, mas está ligada ao lipídio. Então a gente vai chamar glicolipídio. Tá vendo lá? Essa daqui é um glicolipídio. A membrana plasmática da célula dos animais, então ela é constituída de uma bicamada de fosfolipoproteína. É uma bicamada, são duas camadinhas aí. E ela pode conter o que mesmo? Colesterol na membrana. Observe bem, o colesterol apenas está presente na célula dos animais. Vegetal não tem colesterol. Apenas célula dos animais é que possui o colesterol na membrana plasmática. Célula de vegetais não a possui. Observe bem que essa, né, fosfolipoproteínas, então nós temos o que mesmo? Aqui nós temos aquela parte que seria o que mesmo? Constituído desse lipídio da membrana. Esse determinado lipídio, nós temos então a colina, o fosfato, o glicerol, e aqui nós temos exatamente o hidrocarboneto. Então, na realidade, esse determinado hidrocarboneto é que seria a parte lipídica em si. Esta outra parte aqui, que seria o que mesmo? Essa parte aqui em cima. Essa estrutura aqui em cima é um polo, né, hidrófilo. O que quer dizer polo hidrófilo? Ele gosta da água. Então a água ela pode chegar até encostar o que mesmo nessa determinada membrana. Esta região aqui é um lipídio. Lipídio não gosta da água, então é chamado polo hidrófobo. Fobia quer dizer horror, medo, né? Então, lembrando você que essa membrana plasmática ela é constituída de fosfolipoproteína. Então, ela tem proteína e tem lipídios. E qual relação a essas proteínas? Acabamos de falar e você viu que nós temos proteínas integrais, que ela, né, atravessa de um lado do outro da membrana, e nós temos aquelas periféricas que vai estar apenas em um dos lados dessa determinada membrana. Dentre os lipídios, nós temos glicolipídios, nós temos o colesterol, nós temos o fosfolipídio, e aí nós temos vários tipos aqui de lipídios. Então, observe lá, você tem aqui uma proteína, né, transmembranosa, e aqui em cima nós temos uma glicoproteína. Então, uma glico, que é um carboidrato, está ligado a essa determinada proteína. Nós temos os fosfolipídios que vai estar aqui, nós temos essas proteínas periféricas que vai estar de um lado, nós temos a proteína transmembranosa que atravessa de um lado do outro, e nas proteínas nós temos os canais especiais para passagem de determinada substância. Então aqui nós temos determinados carboidratos, que são as glicoproteínas ou glicolipídios, que seriam essas determinadas estruturas. Lembrando você que também
né? A tipagem sanguínea, sangue AB, ABIO, nada mais é do que essa determinada estrutura, esse determinado carboidrato que está aqui, é que vai dar o grupamento sanguíneo, né? Então, nós tínhamos falado com relação ao colesterol. Lembrando vocês que eu tenho uma bicamada, essa daqui é o fósforo, lipo, né? E nós temos as proteínas que não estão mencionadas aqui. Então, aqui nada mais é do que um fosfolipídio, né? Contém nas células apenas dos animais esse colesterol ali, né? Nós colocamos em aumento agora para você verificar. O colesterol, a maior parte das pessoas acha que colesterol é ruim. Por que serve esse determinado colesterol? Esse colesterol é importante também para a produção da vitamina D de dado. Observe lá então, nós vamos ter esse determinado colesterol. O colesterol é ele que vai modular com relação à fluidez dessa determinada membrana em célula dos animais, tá? O colesterol enrijece a bicamada lipídio, tornando-a, né, menos fluida e menos permeável. Então, o colesterol, de certa forma, vai o que mesmo ajudar essa determinada célula, né? Então, lembrando você que ele vai estar ali, né? Com relação à membrana plasmática, ela pode deixar determinadas substâncias, pode entrar substâncias, quanto ela pode o que mesmo sair. Que nós chamamos isso daí de permeabilidade ou semipermeabilidade. A célula tem uma permeabilidade seletiva, ela seleciona determinadas substâncias para entrar ou para sair. Então, vai depender o que mesmo, né? Barreira hidrófica são impermeáveis a solutos e íons. Vai depender, olha lá, do tamanho da molécula. Molécula pequenininha, como é o caso, o oxigênio, o dióxido de carbono, ele pode passar perfeitamente na nossa membrana. Então, ela pode entrar, quanto ela pode sair. Né? Daqui a um pouquinho nós vamos verificar de onde que vai passar para onde, né? Com relação ao benzeno, que, aliás, benzeno é altamente cancerígeno, né? Então, ele pode passar. Geralmente, substâncias lipossolúveis, como é o caso, os anestésicos, o éter, são todos lipossolúveis. Você passou ali, você já sente, né? Nós temos o etanol também, que é lipossolúvel. E agora nós vamos pegar moléculas maiores, que não são lipossolúveis, como é o caso da glicose, a frutose, a galactose, aminoácidos, vitaminas, e assim aí vai. Vejamos só lá, então, com relação a isso daí. Os açúcares da membrana, nós temos, então, carboidratos ou hidrato de carbono. Eles estão ligados, né, covalentemente ao lipídio ou, então, às proteínas. Então, nós temos as glicoproteínas, nós temos as proteoglicanas, que polissacarídeos, nós temos glicolipídios. Lembrando você que essa estrutura do lado de fora é que vai formar o glicocálice, né? Nós temos as especializações da membrana plasmática. Cuidado lá com as especializações. As principais especializações que geralmente para o ensino médio seria o que mesmo? As microvilosidades, as invaginações de base, os desmossomos e também as interdigitações. E ela tem o que mesmo? As junções celulares de uma célula em relação à outra. Mas vamos lá então. Para que serve a microvilosidade? A microvilosidade, ela aumenta a superfície de absorção. Veja que eu falei, absorção. Você vai absorver. Aonde que vai estar isso daí? Na célula do epitélio intestinal. Então, o que é que nós vamos absorver no epitélio intestinal? Após a nossa digestão, ela vai o que mesmo? Fazer a sua absorção, né? De quê? De aminoácidos, né? De carboidrato, como é o caso da glicose, monossacarídeos. Nós vamos que mesmo? Os ácidos graxos. Então, nós vamos absorver esse determinado após a digestão, né? Esse alimento. Então, vejamos só lá. Então, a microvilosidade, ela tem por finalidade aumentar a superfície de absorção. Agora, as interdigitações é uma célula, né, parece, né, dedos, luvas. Observe que, por exemplo, uma célula entra na outra. Ao entrar na outra, ela vai ter o que mesmo? Vai aumentar o quê? Um revestimento, mais a coesão, união, aderência de uma célula com a outra. Então, vai estar lá nas células epiteliais esse tipo, né, de interdigitações.
pode estar lá no epitélio intestinal, também nós vamos poder ter a finalidade das interdigitações entre células, né? Células adjacentes, então é o que mesmo para aumentar a coesão entre elas. Nós temos desmossomo. Desmossomo parece quase que um determinado grampeou ali. Mas na realidade, elas são fibras proteicas que vai garantir o que? A aderência, coesão, união entre as células. Observe, você tem uma célula X e uma Y do lado de cá. Essa daí, ela tem por finalidade aumentar o que mesmo? A coesão. É necessário ter essa determinada coesão para que as células permaneçam aqui unidas. Esse daqui é o formato dele. Observe que você tem aqui exatamente o desmossomo, você tem o que mesmo? Interdigitações, você tem as microvilosidades. Qual é a finalidade então da microvilosidade? Aumentar a superfície de contato. Mas com quem? Com quem? Isto é, com alimento. Então ela aumenta a sua capacidade de absorção. Graças à microvilosidade, ela aumenta essa determinada superfície em 300 vezes mais, aproximadamente. Tá? Para que serve exatamente essas interdigitações? Né? As interdigitações, ela vai aumentar o que? A coesão. Né? Então, a resistência de uma célula X com a Y. Né? Nós temos aqui o que mesmo? Os desmossomos. Né? Qual é a finalidade dos desmossomos? Aderência, resistência mecânica, uma célula ligar à outra, então aumenta a sua adesão. Então essas três são as mais importantes para você. Agora nós vamos falar sobre a permeabilidade dela. Falamos sobre a especialização e agora nós vamos verificar como é que uma substância pode entrar ou ela pode sair. Né? Nós falamos que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Então vejamos só lá. Né? A permeabilidade, o transporte, né? O transporte de substância entre a célula e o meio. Existe o transporte passivo e o ativo. O transporte passivo é aquele que vai acontecer, vai ocorrer sem a necessidade de gasto de energia. Então ela vai entrar ou sair de uma forma passivamente. Então sem gasto de energia. Quem quer energia? O ATP. Então, nós temos com relação à difusão e à osmose. Então, o transporte passivo, temos difusão e osmose. Porém, a difusão nós temos dois tipos. Nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. Difusão simples e facilitada também é transporte passivo, não gasta energia em nenhum deles. O único que vai gastar energia chama-se transporte ativo. Para você não esquecer, existem duas crianças, uma passiva e uma ativa. Quem é que gasta energia? Ativo. Muito bem. A transporte ativo nada mais é do que a entrada ou saída da substância requer gasto de energia. Então vai gastar o que mesmo? O ATP. Principalmente nós vamos falar da bomba sódio de potássio. Esse daí é o que mais gasta energia, que vai estar principalmente lá nos nossos neurônios, nosso sistema nervoso, não é? Vejamos só lá, quando se trata de pequenas moléculas, né, nós vamos falar o que mesmo? Essas determinadas moléculas, ela tem uma capacidade muito grande de atravessar a membrana. Então elas vão atravessar de uma maneira passivamente, sem que aconteça gasto de energia, né? Já moléculas, né, já outros tipos de molécula, ela pode entrar ou sair, como é o caso da água, glicerol, etanol, ela pode entrar ou sair. Veja que geralmente os íons requer gasto de energia. Moléculas já maiores, como é o caso da aminoácido, glicose e nucleotídeos, são maiores. Já vai requerer uma determinada proteína sem a necessidade necessariamente de gastar energia. Então, depende do tamanho da molécula, ela vai precisar, né, ou gasta energia ou não. E é isso que a gente vai verificar. Observe bem aqui que, né, na difusão chamada simples, o que é a difusão simples? Lembrando você que sempre nós temos que falar o seguinte, o que é a difusão? A difusão é a passagem, qualquer difusão, pode ser a simples ou facilitada. É a passagem do soluto da região de maior concentração para a região de menor concentração. Então, voltando, passagem de soluto, da onde existe mais soluto para onde tem menos soluto.
para você, né? Você está consumindo o oxigênio, né? Então, o oxigênio está entrando onde você está, não está faltando oxigênio. Então, ele está tendo mais oxigênio lá fora, aqui dentro está tendo menor quantidade. Então, o oxigênio está entrando. Com relação ao dióxido de carbono, aqui dentro está, nós temos mais dióxido de carbono. Lá fora, menor quantidade. Então, ele está indo daqui para onde tem menos. Essa é a difusão simples. Nós temos a difusão facilitada, também é a mesma coisa. É a passagem do soluto da onde tem mais para onde tem menos. Só que nesse caso requer de moléculas transportadoras, que são moléculas chamadas que mesmo enzimas. Toda enzima é uma proteína. São determinadas proteínas, né, que na realidade são enzimas, que vão transportar sem a necessidade de gasto de energia. E aí nós temos com relação ao transporte ativo, nós vimos anteriormente que existem proteínas, né, com determinados canais. Então, ali vai passar determinadas substâncias, né? Então, vai passar muitas vezes sentido contrário à condição que nós temos com relação a soluto ou solvente, e depende do tamanho dela. Então, nesse caso, é chamado de transporte ativo. Então, vamos lá então. O que é na realidade difusão? Então, é a passagem do soluto, da onde tem mais para onde tem menos. Só que existem duas condições necessárias, né, para que as partículas entrem ou saiam aí. A membrana deve ser permeável a determinada substância. E segundo, deve haver uma diferença de concentração. Da onde tem mais, tem que ir para onde tem menos, ok? Vejamos só lá então aqui, olha lá a difusão simples. Aqui você tem mais esse gás, ele está vindo para onde tem menos. A hora que chegar ao equilíbrio, ela para. Então, olha lá, está vindo da onde tem mais, aqui vem para onde tem menos. Isso é chamado de difusão, né? Para entrar para a célula, vai depender o que mesmo? Da membrana seja permeável e também ser uma substância, né, uma molécula pequena, tudo bem? Vamos lá para a outra lá. Observe a difusão simples, você tem maior quantidade aqui fora, aqui você tem dentro da célula, menor quantidade, olha lá, está vindo da onde tem mais para onde tem menos. Isso é difusão. É o caso do oxigênio, dióxido de carbono, etc. Olha lá então, você tem mais do lado de fora, menor quantidade do lado de dentro. Então ela vem o quê? Da onde tem mais para onde tem menos, tudo bem? Não existe gasto de energia. Agora nós vamos falar o que mesmo? Né? Difusão facilitada. É a mesma coisa, toda difusão é a passagem do soluto da onde tem mais para onde tem menos, né? Então é a passagem do soluto da região da onde tem mais, então a gente diria hipertônico, para a região de menor concentração, nós vamos chamá-lo de hipotônico, com auxílio de moléculas transportadoras, que são proteínas chamadas de permease, que são enzimas. Né? O porquê da difusão facilitada? Agora as moléculas são maiores e que nosso organismo vai precisar. Mas que moléculas são essas maiores? É o caso, por exemplo, da glicose, é o caso, por exemplo, das vitaminas, é o caso do aminoácido, né? Para que serve a glicose? A glicose é importante fonte, né, de energia para nós. As vitaminas são necessárias estar no nosso organismo para ativar uma grande quantidade de enzimas, né? Os aminoácidos é a unidade da formação das proteínas. Também nós temos nucleotídeo para formar DNA, o RNA e moléculas energéticas também, né? Observe bem lá, nós temos então, da onde tem mais passagem de soluto, lá tem maior concentração, do lado de cá menor. Então existe a determinada permease, que é uma determinada proteína, que vai deixar esse soluto passar. Mas quem quer esse soluto pode ser o aminoácido, pode ser uma glicose, pode ser um nucleotídeo, pode ser uma vitamina, tudo bem? Da onde tem mais, está indo para onde tem menos, ok? Observe lá, ali você tem maior quantidade para onde tem menor quantidade. Essa daqui é a difusão chamada o que mesmo? Simples. A difusão simples não precisa de canais. Observe que ela está passando exatamente nessa camada, né, fosfolipoproteínas. Então ela está passando mais nessa camada onde existem os lipídios, né, fosfolipídios. Então você não observa a presença de proteínas.
Quando existe a difusão facilitada, você já tem canais, lá da onde tem mais para onde tem menos. Então, maior concentração para onde tem menor concentração. Então, essa é a única diferença com relação à difusão simples e facilitada. Voltando lá, na difusão simples, a passagem vai ser exatamente no fosfolipídios. Não existe canais para transportar. Agora aqui, nessa daqui, quando se fala de difusão facilitada, são permeases, presença de permease, que vai atravessar somente por ali. Ela não pode passar nesse fosfolipídios aqui. Então vai sempre da onde do mais para onde tem menos, em ambos os casos, tá? Observe bem lá, né, a passagem de soluto. Então, da maior concentração para a menor concentração. É o que nós vimos. A difusão simples vai passar nessa bicamada, né, de fosfolipídios. Né? A difusão facilitada já existe o que mesmo? Proteínas aí. E nós temos a difusão, muitas vezes, por determinados canais aí. Tá? Então, nós temos essas determinadas proteínas transportadoras, elas são específicas. Você verifica essa determinada molécula, né? Vejamos só lá. Então, cada molécula tem o seu canalzinho. Então, você vai observar que, olha lá, então, né, o íon, potássio e a glicose. Veja que ela tenta passar por essa proteína, não entra. Por essa daqui, ela vai entrar. E o íon potássio, ele consegue que mesmo penetrar. Então, naturalmente, são determinados canais específicos. Agora nós vamos falar em osmose. Toda vez que falar em osmose, você tem que lembrar passagem de água. Passagem da substância hipotônica, isto é, de menor concentração. Veja só, quando você pega um caramujo, né, africano, geralmente a população o que faz? Não joga sal? Ao jogar sal, o que é que acontece com esse determinado caramujo africano? Ele ganha água, ele perde água? Ele perde água. Lembrando você, onde está o sal, a água vai atrás do sal. Aonde o sal vai, a água vai atrás, ok? Então é isso que a gente vai falar agora. Quando você vai salgar uma determinada carne, é osmose. Você salgou, ela vai perder água. Quando você tempera uma determinada salada, é osmose, né? Você vai temperar a salada, se deixar muito tempo, a salada vai ficar murcha. Nesse caso, por que ela ficou murcha? Porque ela perdeu água, né? Você vai observar lá no fundo da vasilha, né, onde se tem maior quantidade de água. Observe bem lá. Então é a passagem do solvente através de uma determinada membrana. Então, nós temos o que mesmo? Nós temos a solução isotônica, a solução hipertônica e a hipotônica. A palavra iso quer dizer igual. Quando eu adiciono, coloco uma hemácia, uma solução isotônica, como a concentração são iguais, a entrada e saída de água, ela tem a mesma velocidade. Vejam, a água está entrando e a água está saindo em solução isotônica. Então, ela vai permanecer o que mesmo? Igual, isto é, seu volume permanece igual, né? Quando a gente coloca em uma solução hipotônica, a palavra hipo quer dizer menor. Então, a célula teria uma concentração maior, então ela seria hipertônica, mais salgada, mais sais. Então, naturalmente, ela iria ganhar água, né? Então, ela vai ganhar água, se a diferença for muito grande, vai acontecer, no caso de hemácia, vai acontecer uma hemólise, ou então uma lise celular. Quando nós temos, então, colocar uma hemácia em uma solução em que ela seja hipertônica, seja muito hipertônica, naturalmente a hemácia vai perder água, vai acontecer uma desidratação e aí ela vai ficar crenada. Observe bem o que é osmose. Olha lá, cada pontinha desse daqui azul é água. Aqui tem menor quantidade de água, lá eu tenho mais água. Então aqui é hipotônica. Olha lá, então a água está passando para cá. Vejo que aqui ainda eu tenho maior quantidade e menor quantidade. Veja que a tendência sempre é estabelecer o equilíbrio. Dentro e fora estabelecer. Veja só que quando ela mantém aquele ali, a velocidade com que entra e que sai, ela permanece constante. Olha lá então.
está vindo onde é mais líquido, então hipotônico para hipertônico. Veja que a água está indo. A tendência é chegar no equilíbrio. Até que finalmente nós vamos estabelecer o equilíbrio. Olha lá, a velocidade com que entra, com que sai, estabeleceu-se esse determinado equilíbrio, não é? Observe bem lá com relação que mesmo às soluções, né? A solução é chamada isotônica quando a concentração dentro e fora for igual. Qual é a concentração de uma célula? Concentração... Desculpe, gente, né? A solução é isotônica quando a concentração dentro e fora for igual. Qual é a concentração de uma hemácia de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, internamente? É 0,9% de cloreto de sódio. Quando é que a solução é hipotônica? Hipo, menor. Quando a concentração for inferior a 0,9. Veja que nós temos a concentração de 0,9 e essa solução é abaixo. É o caso, por exemplo, da água destilada, né? Nós temos o que mesmo? Solução hipertônica. O que quer dizer hiper? Mais. Então ela é mais concentrada. Se você tomar uma água muito salgada, na realidade você desidrata. Se você tomar a água do mar, você não hidrata, você desidrata. Você perde água, né? Observe bem a osmose aqui. Nós vamos colocar em uma solução hipertônica. O que é que vai acontecer? Essa aqui é hemácia, aqui é 0,9. Observe que aqui é hipertônica. Tá? Então a hemácia começa a perder água, ela vai ficar o quê? Murchinha, né? Então ela ficou crenada. Agora nós vamos colocar a solução hipotônica. Olha lá, vai ganhando água, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Aí existe a hemólise. Estourou. Agora a solução é isotônica, dentro e fora é a mesma concentração. Observe que nada vai acontecer, a mesma velocidade com que entra é a mesma com que sai. Então lembrando você, né, vai depender da concentração, né, aonde é hipertônica, onde que é hipotônica e assim lá e vai. Colocando-se hemácia em uma solução, né, hipertônica, ela perde água. Numa solução hipotônica, ela ganha água. Isotônica, tanto faz, né? Tudo bem, gente? Vamos lá então? Observe agora que nós vamos falar a respeito do transporte ativo. O que quer dizer transporte ativo? É a passagem, né? Passagem com gasto de energia. Então nós temos o caso, por exemplo, da bomba sódio e potássio, né? Então a bomba sódio e potássio, vejam só vocês, nós temos o fluido extracelular e intracelular. Observe bem, né, que nós temos sempre o transporte ativo, vai da onde para onde? É o soluto, né? O soluto, quando está de mais concentrado para o menos concentrado, é uma difusão. Mais para o menos é difusão. Agora nós vamos fazer o inverso, do menos para o mais. Quando você faz o soluto do menos para o mais, sódio e potássio, aí nós precisamos de energia, né? Que seria o transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Observe que no meio extracelular, nós temos uma maior quantidade de sódio. No meio intracelular, nós temos maior quantidade de potássio. Então, o potássio eu tenho maior quantidade no meio intracelular. Mas eu tenho sódio? Tenho pouquinho, tá? O potássio no meio intracelular, então, é grande quantidade. Do lado de fora, menor quantidade. E o sódio? O sódio eu tenho grande quantidade do lado de fora e pequena quantidade dentro. É necessário ter essa concentração. Maior potássio dentro e menor quantidade fora. Sódio, maior quantidade fora e menor dentro. Então, observe bem, né? Quando nós temos, então, no caso, o sódio, observe, para ele vir da menor para a maior concentração. É necessário que mesmo gaste energia. E aí o potássio que mesmo vem para cá, da menor quantidade para o maior. Olha lá, gasta fósforo. Quem que é o fósforo? É energia, né? Observe bem aqui, toda vez, né, que sai 3 sódio, entra 2 potássio. Observe que é necessário a presença de energia, olha lá, ATP. Tá vendo? ATP para sair o sódio. No meio extracelular você tem mais sódio. No meio intracelular, menor quantidade. Então, do menor para o maior, observe que gastou energia para colocar o sódio para fora. Com relação ao potássio que vai entrar, né? Você tem menor quantidade lá e aqui é maior quantidade. Observe que ele vai gastar energia para entrar. Tudo bem?
Então, observe lá, então, nós voltando lá, a difusão simples vai passar o que mesmo? Pela camada, né, de fosfolipídios, né, na maior tranquilidade, da mais para o menos, sem gasto de energia. A difusão facilitada vai do mais para o menos, apenas a presença de proteínas transportadoras. E o transporte ativo deve existir o que mesmo? Gasta energia. Observe da onde tem mais para onde tem menos, tá? Aliás, né, nesse caso é o que mesmo? Do menos para o mais, né? Tá errado aqui, né? Observe lá, então, agora nós vamos falar em transporte em grande quantidade. Nós temos algumas moléculas que elas são transportadas, né, em macromoléculas ou grande quantidade. Nós temos o que chamava, o que mesmo? Exocitose. Exocitose, exo quer dizer vai jogar para fora. De dentro da célula vai sair. O que é que vai sair? De tudo aquilo que a célula faz, a sua digestão, sempre sobra resíduo. E esse determinado resíduo, muitas vezes, nós vamos ter que jogar para fora. A célula vai ter que jogar, né? Então, essa daí é a saída de substâncias da célula. Plasmocitose, ou também chamada exocitose, tá? Ou defecação celular. Agora, nós vamos falar em endocitose. O que quer dizer endocitose? Endocitose é entrada. Nós temos o que mesmo? Pode ser uma substância, o que mesmo? Entrada de substância para a célula chamada endocitose. Vai depender essa substância. Se for uma substância líquida, vai acontecer o que mesmo? A chamada pinocitose. Se existir uma substância sólida, vai chamar o que? Fagocitose. A palavra fago quer dizer comer, então a célula come o que? Sólido, né? O que é fagocitose? Ingestão de partículas sólidas. Pinocitose, ingestão de partículas líquidas em grande quantidade, né? Observe lá, a entrada da substância, então a gente chama de endocitose, tá? Endocitose. A saída aqui é chamada plasmocitose. Aqui está errado, é plasmocitose, tudo bem? Então, olha lá, então a endocitose é a entrada e a saída é o que mesmo? Chamada de plasmocitose. Aqui é, né, que é plasmocitose, ou também chamado exocitose, tudo bem? Observe bem lá a fagocitose, ingestão de partícula sólida. Observe que para que haja uma fagocitose, é necessária a emissão de pseudófilos, está vendo aqui? Né, o prolongamento dessa determinada membrana plasmática. Ela é uma evaginação da membrana plasmática. Isso daqui geralmente nós temos nos protozoários, né, como é o caso a ameba, né, ela faz o que mesmo? A fagocitose. Nós temos no caso o macrófago, o grande defensor nosso, ela faz o que mesmo? A emissão de pseudófilos, e aí vai o que mesmo? Ingerir essa determinada substância. Observe que na pinocitose é ingestão de líquido, tá vendo? Então a membraninha ela vai se tornando o que mesmo? Cada vez mais, até que finalmente ela entra. Então, ela existe uma grande quantidade de partícula, ela está o que mesmo? Entrando. Esta é uma invaginação. Então, esta invaginação. Tudo bem, gente? Olha lá, então, a plasmocitose. Após uma determinada digestão, essa determinada substância está sendo jogada para fora. Quando se joga grande quantidade de substância para fora, nós chamamos isso daí de plasmocitose. Tudo bem? Então, lembrando vocês, toda vez que existe grande quantidade de matéria, então, naturalmente, vai gastar energia, tudo bem? Então, apenas revisando para os senhores, nós temos que mesmo o transporte passivo e o transporte que mesmo ativo. Então, o transporte passivo, nós temos a osmose de fusão simples, tá? Então, o transporte passivo tem osmose, difusão simples, difusão facilitada. Transporte ativo, a bomba de sódio e potássio e outras bombas, outros íons, tá? Mediadores por vesícula, nós temos a entrada de macromoléculas, endocitose, entrada, fagocitose ou pinocitose. Exocitose é a saída, que nada mais é mediada por determinados receptores aí. Tudo bem, gente? Aqui nós ficamos, portanto, nessa primeira aula nossa aqui. Um abraço a todos vocês. Feliz aquele que não precisa humilhar os outros para se sentir bem com a vida. Faça isso, tá? Não precisa humilhar os outros. Um grande abraço a todos vocês. Boa prova.